Olá a todos e todas. Está começando a primeira semana de debate sobre o Ensino Fundamental 2, Pedagogias de Fresta para reencantar escolas e sujeitos. Eu me chamo Pedro Bárbara, sou professor de artes cênicas e estou no cargo de gerente da Gerência de Anos Finais da Coordenadoria de Ensino Fundamental e vou apresentar essa mesa temática, cujo título é um convite à reflexão. Professor de quem? Professor de quê? A semana foi organizada pela Gerência de Anos Finais da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, em parceria com diversos outros setores, como a Gerência de Relações Étnico-Raciais, a Gerência de Projetos Pedagógicos Extracurriculares, com a Escola de Formação Paulo Freire e a Multirio, nossa parceira de sempre. A transmissão está sendo realizada pelo aplicativo Reeduca em Casa e pelo canal da Multirio no YouTube. A primeira semana de debate sobre o Ensino Fundamental 2 surge da necessidade de nós repensarmos a escola que nós temos hoje. É preciso valorizar os campos de experiência, é preciso valorizar e dar espaço para os saberes praticados, estimular a relação entre os sujeitos que estão nesses lugares e revelar todos os encantamentos que esse espaço escolar desperta. A programação completa dessa semana traz encontros muito especiais, com propostas de atividades síncronas e assíncronas, remotas ou presenciais, tudo com o objetivo de promover discussões e vivências inspiradas em temáticas significativas para educadores que atuam no segundo segmento. Para os professores e professoras que se inscreveram nas vivências, fiquem ligados, elas começaram hoje e vão ocorrer até sexta-feira, dia 13 de maio, em diferentes territórios da cidade. Então, se você se inscreveu, dá uma conferida lá no horário que você escolheu, na vivência que você escolheu, e esteja presente a partir das 9 horas da manhã na maior parte desses territórios. Teremos ainda, de forma virtual, mesas temáticas como essa que a gente vai apresentar hoje, com pessoas mais do que especiais, pessoas muito queridas, especialistas nas suas áreas. Teremos rodas de conversa, que é um espaço de trocas, de experiência, de ampliação de repertório e de diálogo entre diferentes setores dessa Secretaria de Educação, das gerências de educação, dos profissionais da nossa rede, para ficarmos todos por dentro do Ensino Fundamental 2. Olha, nós ainda teremos muita coisa pela frente, toda a programação detalhada você encontra no link abaixo, aqui na descrição do vídeo, tá bem? E agora, sem mais delongas, eu vou chamar o nosso convidado para essa mesa temática de hoje. Vou repetir o título: Professor de quem? Professor de quê? Ele que é escritor, filósofo, ambientalista, um pensador, um provocador do nosso tempo, autor de livros como Ideias para Adiar o Fim do Mundo e A Vida Não é Útil, e me traz uma alegria enorme. Eu fico muito emocionado de poder conversar com você, Ailton Krenak. Vivas, vivas, meu amigo, obrigado pela sua presença. É um presente para todos nós. Saudação, Pedro, viva, viva. Viva, viva. Cumprimentar a todas as possíveis pessoas queridas que vão estar ao alcance, né, dessa nossa conversa, saudando todo mundo. E eu gostaria, óbvio, de estar muito mais acomodado para fazer essa conversa com você, Pedro, mas eu estou viajando. Então, nós vamos fazer ela em condições um pouco imprecisas, né, com risco de internet, essas coisas, mas eu acho que o que importa é o que a gente conseguir afetar uns aos outros com a nossa presença. E enquanto você fazia a nossa abertura, eu fiquei pensando nos nossos avós, pensando nas nossas avós, pensando nas gerações que nos antecederam e que nos deram tudo que a gente é. Nós somos como pessoas feitas de terra. Vamos imaginar que os nossos avós nos esculpiram em terra, em barro, e fizeram isso com uma simplicidade onde o que nos impregnou foi o amor, o afeto desses seres que nos legaram a vida.
nós somos a produção de afeto dos nossos ancestrais. Eu tenho ouvido repetidamente as pessoas dizerem que a ancestralidade é determinante para a qualidade de seres que nós experimentamos no cotidiano, no presente. Quer dizer, o futuro é ancestral. Aconteceu antes isso que nós estamos vivendo agora. Só que nós estamos sendo o tempo inteiro capturados por uma emergência do tempo, como se tudo estivesse correndo. Tudo está correndo. E a gente sai correndo atrás. É uma ilusão. A gente não tem que correr atrás de nada. Menos ainda dessa experiência ampla, universalizante e universal, que é o campo da educação. Educação. Ora, desde o final do século XX, que todos os gestores, todas as lideranças políticas apelam para essa mágica da educação como uma maneira de resolver os nossos problemas. Os nossos problemas sociais, as nossas tragédias econômicas, elas aparecem igual aquele aviso de em caso de emergência, puxa a alavanca que tem dentro do trem, dentro do ônibus, dentro do metrô. Em caso de pânico, puxa a alavanca da educação. Só que muita gente faz isso de maneira demagógica, hipócrita. Joga no balaio da educação as suas incompetências, como diria Manuel de Barros, as suas incongruências. Como eles não são corajosos o suficiente para viver, eles ficam jogando num balaio futurista as dificuldades de hoje. Educação. Quando eu vejo alguém, principalmente um governador, um político, apelando para a educação como se fosse uma panaceia de todas as nossas desgraças, eu tenho vontade de puxar uma outra alavanca, a alavanca da descarga, para esse cara sumir da minha frente. Porque ele está mostrando que ele não tem compromisso social, não tem interesse com a verdade e não está fazendo nada pela educação. O discurso da educação ele é uma vantagem enorme para fariseus, mas ele é uma árida matéria para as pessoas que respeitam a infância, respeitam a formação de outras pessoas, pensam a formação das pessoas como uma delicada carpintaria, uma delicada modelagem, como aquela que os nossos antepassados fizeram, para nos dar algumas linhas mestras de ser humano, nos ensinando valores que não estão escritos em lugar nenhum, a não ser no coração. Esses valores verdadeiros, que não estão escritos em lugar nenhum, às vezes eles estão inscritos no sorriso, no gesto de uma professora ou um professor em sala de aula, que salva a vida de um menino ou de uma menina. Quantos gestos desses não salvaram tantas vidas de meninos e meninas que chegaram numa sala de aula querendo se jogar de cima do prédio ou debaixo do trem. Mas aquele gesto de amor, aquele gesto de botar a mão e dizer eu sei que você existe, já salvou a vida de muitos meninos e meninas. Para além
das metodologias, para além das pedagogias, para além das teorias educativas, o que salva a vida é o gesto amoroso de reconhecimento do outro. Todo menino, toda menina precisa de um gesto sincero, de um olho, que olha no olho dele sincero. Se a gente tivesse prestes a despencar todos num precipício sem cura, e alguém me perguntasse, Ailton, qual é o último presente que você pode dar para a experiência educadora? Eu ia dizer, olha no olho do menino e da menina que está na sua frente, de preferência da altura deles. Se você for muito alto, dá uma baixadinha e olha no olho deles. Se você for muito baixinho, sobe no banquinho e olha no olho deles. Faça um exercício que demonstra que seu corpo está interessado no corpo daquela criança de uma maneira afetiva, de uma maneira amorosa, não indiferente. Mostra que você não tem nojo dele. Porque, infelizmente, muitas salas de aula elas são tão higiênicas que os meninos têm vergonha de estar lá dentro. Ou elas são tão bagunçadas que os meninos têm medo de estar lá dentro, os meninos e as meninas. São seres maravilhosos que estão vivendo a sua infância e que, antes de serem tomados como vasos vazios para a gente encher de conceitos, ideias, orientação, são seres sensíveis, únicos, e que eu acho, inclusive, que o número de presença que às vezes se exige numa sala de aula, de você botar mais de 20, às vezes 40, 60 meninos e meninas numa sala de aula, já é um absurdo. É como se fosse uma estética, é uma estética do exagero, né? do acúmulo. Você põe 40, 60 meninos numa sala de aula e quer que uma professora ou um professor consiga se comunicar de maneira sensível com eles. É claro que não, vira multidão. Para falar com a multidão, você sobe no palanque e fala com a multidão. Para mim, mais do que 30 meninos e meninas é multidão. Para ter um contato sensível, tem que levar em conta o número de alunos com quem você tem a responsabilidade de se encontrar todo dia. Eu imagino que eu estou falando com educadores, que é um universo de pessoas que eu tenho o maior respeito. Tanto que eu acho que a gente não pode banalizar esse diálogo com o educador. Não pode banalizar, ele não pode virar uma conversa burocrática. Ele não pode virar uma conversa de quanto você vai produzir, quanta gente você vai entregar com o certificado. Então, assim, essa avaliação, essa produtividade que às vezes se joga sobre os ombros dos educadores, dos professores, dos gestores, daqueles que lidam com a rotina da educação, é uma coisa também que eu acho ilegítima, porque ela é um truque da instituição, seja a Secretaria de Educação, seja o governo, a prefeitura, essas estruturas inflexíveis, duras, elas produzim projetos e jogam esse projeto em cima de gente de carne e osso para essas pessoas se virar e botar aquilo em prática. É terrível. E se nós vivêssemos uma realidade num país onde o professor é realmente valorizado socialmente, mesmo que não financeiramente, mas nós vivemos uma tragédia em que ele não é valorizado aqui no Brasil, nem socialmente, nem financeiramente, porque ele é invisibilizado e quase não é pago por esse trabalho indispensável em qualquer comunidade, que é do professor. O professor. Eu acho que nós temos produzido muito argumento
para não dar solução nenhuma ao fato objetivo de que os professores, esse lugar historicamente constituído lá no século XIX, por aí afora, porque é bom a gente lembrar, né, queridos? Até 150 anos atrás, não existia esse negócio de educação universal, não. Universal era só o reino de Deus, tá? Educação, não. Educação era para os príncipes. Educação, até o século XIX, era para os príncipes, para as famílias ricas, para as famílias que produziram o mercantilismo, que produziu a riqueza. Então, alguns deles educavam seus filhos para continuar a administração do empreendimento familiar. Essa ideia da educação, a educação popular, a educação para o povo, ela é um evento do final do século XIX, começo do século XX, e ela tem tudo a ver com a industrialização. É quando nós passamos a criar escola para produzir trabalhadores. As nossas escolas são feitas para fazer aquilo que Paulo Freire chama de educação bancária. O que é educação bancária? É você ensinar uma pessoa a apertar botão, a ficar num caixa registrador no supermercado, a fazer coisas, a fazer operações necessárias para fazer funcionar a máquina do capitalismo, do mundo da mercadoria. Como diz Schopenhauer Yanomami, esse homem da floresta, autor de um livro magnífico chamado A Queda do Céu, a sociedade moderna ela se transformou na sociedade da mercadoria. Isso, viva Pedro, A Queda do Céu, esse livro é maravilhoso, que bom que você está com ele na mão aí para mostrar para os nossos amigos. É uma Então, preciosidade. o Davi Copenau, esse querido que nos presenteou com esse livro que o Pedro está mostrando, até os 30 anos de idade, nem português ele falava, porque só falava a língua Yanomami. Portanto, ele não escrevia e não conhecia esse assunto tão caro que nós estamos comentando aqui, que são os processos pedagógicos, que são as metodologias, que são toda a produção que, ao longo do século XX, diferentes educadores, diferentes pedagogos, diferentes correntes pedagógicas produziram para incidir sobre um serzinho que é a criança em sala de aula. Uma criança, um menino ou uma menina, convocou todo esse mundo de produção intelectual, de argumento, de conceitos, para fazer a tal da educação. E eu aprendi, quando eu era jovem, que quando a gente precisa argumentar muito é porque a gente já perdeu a razão. Se a educação fosse a centralidade da nossa sociedade, a gente não precisaria produzir tanto argumento, porque a gente ia diminuir essa distância entre o meu corpo e o corpo de um menino, uma menina que está em sala de aula, com afeto, cantando ciranda, cantando, brincando, pulando amarelinha, desenhando. Essa semana eu soube de uma pessoa da nossa família que uma criança de 9, 10 anos estava em sala de aula com um daqueles cadernos de desenhar, aquele de colorir, que tem, de vez em quando tem uma série deles que sai e todo mundo quer um livro de colorir. O menino estava em sala de aula e ele já chegou em sala de aula de manhã com um caderno, com um livro de colorir na mão. Sentou, botou o livro de colorir na banquinha dele e começou a colorir. Começou a aula e ele estava tão absorvido naquela coisa lúdica de desenhar, de colorir o livro, que a professora chamou a atenção dele. E ele olhou e a coordenadora pedagógica veio à sala e simplesmente botou a mão em cima da carteira e tomou o livro do menino. O menino reagiu, tomou o livro da coordenadora pedagógica e virou um pau na sala de aula. Chamaram o pai do menino.
O pai do menino ficou assustado com o telefonema e chegou na sala de aula, e chegou na escola e perguntou: o que houve? A coordenadora pedagógica disse: o seu filho não obedece. Ele queria ficar colorindo um livro na hora da aula. O pai falou: mas colorir um livro não é uma aula? Ela disse: não, naquela hora não. A matéria que ele estava tendo era outra. Ele não podia ficar com aquele livro na mão. Aí ele disse: mas por que você não pediu o livro a ele? Você tomou o livro dele. Foi o seu gesto de tomar o livro dele que instalou aquele inferno na sala de aula. Porque ele tem caráter. E ele estava absorto no brinquedo dele de colorir o livro. Quando você tirou o livro dele, você tirou tudo que ele tinha. Às vezes, numa sala de aula, a gente tira tudo que um menino ou menina tem, tirando da mão dele um lápis, uma caneta, um caderno, um gibi, seja lá o que for que tiver ao redor dele, na mão dele, em torno dele, respeita esse menino, respeita essa menina. Se você não tem mais um menino, nem uma menina dentro de você, se você já matou a criança que tinha dentro de você, faça o favor de não matar os que estão aqui fora. Não seja um serial killer. Se você é um professor, honra a condição de professor, apesar de ser maltratado, mal pago e humilhado por um Estado fascista. Nós não vamos melhorar o mundo judiando das crianças. A gente só vai melhorar o mundo estendendo um olhar e um gesto às crianças que chegam na sala de aula para ver se eles podem ainda nos ajudar a salvar esse mundo que está despencando na ladeira. A gente não pode vender mentira para as crianças. E a gente também não pode se conformar em apenas reproduzir apertadores de botão em supermercado, caixa de banco, essa educação bancária, que as instituições concordam em reproduzir, porque é melhor. Vamos reproduzir um tipo de sociedade que já está aí, que não tem nada de novo. É tão velho quanto o século XIX. É por isso que eu lembrei que lá no século XIX se começou a abrir salas de aula, mas ainda era para pessoas brancas, para pessoas que tinham renda. Eram as mesmas pessoas que eram admitidos como eleitores. Para você ser eleitor no final do século XIX, começo do século XX, você tinha que ser branco e tinha que ter renda. Aí você podia botar o filho na escola. Só depois da década de 20, 30, por aí, gente, é que as escolas foram se abrindo para esses meninos coloridos, de todas as cores. Mas a escola continua estranhando esses corpos coloridos. A escola é feita para receber um tipo de presença. E se você chegar lá muito diferente, eles vão fazer de tudo para que você fique bem parecido com tudo, que não tenha diferença. Imagina um menino que o pai dele usa uma faixa na cabeça, inventar de ir para a sala de aula com a faixa na cabeça. Eles vão mandar ele tirar a faixa. Um menino que é da mesma etnia ou do mesmo povo do Pedro, que resolve chegar na sala de aula com o cabelo black, todo enfeitado. Vai ser objeto de observação de professor, de coordenador pedagógico, de tudo, porque eles estão interessados na aparência do menino, não na essência. A gente deveria ter um procedimento igual esse do reconhecimento facial ou da impressão digital para a gente saber distinguir cada aluno. Cada aluno. Eles não são iguais. Se você tiver 15 alunos, você tem 15 pessoas diferentes. Se você tiver 30, são 30 pessoas diferentes, 30 personalidades diferentes. Não tente tratar eles
como se eles fossem um pacote. Toda vez que você se dirigir a eles como um pacote, você está arrumando problema. Problema para você mesmo. Aprenda que cada um é um. Tenta fazer isso. É difícil, mas tenta fazer isso. É por isso que eu digo que entupir uma sala com 60 meninos já é o começo do erro grave, do erro crasso, que só pode dar em desastre. Como é que é a administração escolar no nosso país? A gente administra a escola como se estivesse administrando um armazém. A gente entope o armazém e depois vai dispensando. Uma espécie de SEASA. Então, a gente tem que parar de tratar o espaço da educação como um amontoado de conceitos e de preconceitos. Ele deveria ser considerado como uma mata virgem, um lugar desconhecido, onde o educador e o educando, onde essas categorias que a gente foi constituindo entrem pisando devagarinho, para ver se conseguem andar juntos. Se a gente tomar de cara que a escola é um lugar preconcebido, definido e tem um modo de operar, a gente já errou. A escola não pode ser uma coisa com um modelo pronto e já definido, inclusive, que tipo de gente que vai sair de lá de dentro. Mas, infelizmente, as nossas escolas têm essa pretensão e se acham acomodados nesse lugar. Tem gente que adora, tem diretores e gestores de escola que adoram dizer: a minha escola, a nossa escola sempre fez isso e aquilo. Parece uma fábrica. Se a sua escola é uma fábrica, eu não estou interessado nela. Por mim, ela pode fechar. Mas se ela for uma clareira na floresta para que as pessoas tenham vida e sonhem com a vida e produzam vida, eu estou interessado nela. Eu estou interessado em dialogar com essa escola, dialogar com esses trabalhadores dessa escola e com as flores que constituem o jardim dessas escolas. Tem que olhar um canteiro de crianças como um canteiro de um jardim, como flores, não pode sair pisando. A menos que você queira produzir cavalos. Se você quiser produzir cavalos para o futuro, vai nessa. Chuta. Tome o livro da criança, manda ele calar a boca. Você já está preparando o fascista do futuro. A gente tem que tomar cuidado com o tipo de sociedade que nós estamos produzindo, porque depois ela volta para cobrar o preço da gente. Essa gente que anda por aí matando e arrebentando com o país, eles foram criados para isso mesmo. Foram criados como cavalos. Agora estão aí, metendo a pata na vida brasileira, enxotando a vida brasileira, odiando a vida brasileira. O que a gente faz? A gente dá um presente para os professores que formaram eles há 40 anos atrás? Há 40 anos atrás, tinha um professor em sala de aula com essa gente, deformando eles. Quem sabe fossem escolas de elite que estavam deformando eles, aquelas escolas que sabem que tipo de gente que ela vai entregar para a sociedade. Ela vai entregar robôs para a sociedade, robôs treinados. Nós estamos pagando, gente, nessa geração agora, o preço de termos sido convencidos e omissos com relação à educação nos anos 80, 70. Esses caras que estão com 50 anos aí, na década de 80, eles estavam aprendendo, começando a ir para a escola. Na década de 90, eles estavam no colegial. Agora estão vendendo arma por aí. Será que foi para isso que a gente treinou eles? Para vender arma? A turma da arpia? Como dói, né? Olhar nossas feridas. Educação. Então, eu acho que as pessoas
precisavam, quando fossem falar de educação, falar com amor de educação. Como dizia o Tom Jobim, falar de amor em Itapuã. Ficar à tarde em Itapuã. Oh, falar de amor em Itapuã. Então a gente tem que olhar essas crianças como flores do jardim da criação. E, querido professor e professora, você é jardineiro. Jardineiro. Um jardineiro com interesse em que a paisagem seja próspera, seja bonita, que você possa andar de dia ou de noite no seu bairro sem ser agredido, sem ser atacado por um cachorro doido. A gente produz cachorro doido, produz cavalo também. Algumas escolas podiam botar na entrada fábrica de cachorro doido. Outras podiam pôr produção de cavalos. Mas seria bom mesmo que a gente não precisasse escrever nada e que esses lugares fossem só espaços de convivência, de troca. Digamos que o mundo já sabe demais. O mundo já está entupido de saberes. Agora, ele só precisava sentar e apreciar. E dizer, nossa, como que o mundo é bom? Como que a gente faz para não estragar ele? O mundo é bom, como é que a gente faz para não estragar ele? Ao invés de ficar azucrinando as nossas crianças para que eles inventem mais coisas. Inventem mais uma bugiganga, um artefato, uma parafernália, uma tralha. Como se o mundo estivesse precisando mais bagunça. O planeta está quente, o planeta está com febre. A gente não precisa esquentar mais o planeta, a gente tinha que slowly, ficar tranquilo, não é? Take it easy. Calma, calma, calma. Uma sala de aula de manhã, gente, deveria ser um lugar de meditação. Eu queria abrir uma sala de aula em algum lugar do mundo onde as crianças chegassem de manhã e encontrassem alguém falando com eles, pessoal, vamos meditar hoje? Vamos plantar bananeira. Vamos ver quem consegue ficar com a cabeça para baixo e a perna para cima. Depois vamos deitar no chão. Vamos respirar, inspirar. Aí depois, o que a gente pensar durante a meditação, a gente vai fazer o resto do dia. Que pode ser mexer na terra, preparar um alimento comunitário, coletivo, contar história. O repertório que nós já temos é suficiente, gente. A gente não precisa inventar mais repertório. Quando eu escrevi esse livrinho, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, eu, sinceramente, tentei ser o máximo econômico para não encher linguiça. Ah lá, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Esse livrinho azul aí. O Pedro está o maior propagandista hoje. Mundo imaginário da educação. A gente tem que pensar ele como um imaginário. A gente não pode pensar ele como uma coisa pronta, uma coisa que já existe. A gente tem que ser capaz de pensar como algo que ainda vai ser construído. Quem sabe no século XX, com tanta carência, com tanta, sei lá, ansiedade, essa história da educação tenha respondido à industrialização, à mecanização, à robotização, todo esse distanciamento que os nossos pais e até avós tiveram que fazer da vida cotidiana na Terra para se tornarem treinados para a produção, para o mundo industrial, para o Fordismo, para essa reprodução de bilhões e milhões de
equipamentos, de coisas parecidas uma com a outra, fabricar televisão, fabricar geladeira, fabricar carro. E a gente treinou uma humanidade para fazer esse tipo de coisa. E com isso, a gente impactou muito a vida no planeta Terra. A Terra está com febre. A Terra está com febre porque nós somos um formigueiro na Terra. Nós estamos comendo a Terra. E a gente não pode continuar treinando os nossos filhos para eles continuar comendo a Terra. Então, a educação bancária é educar a gente para comer a Terra. A gente tem que ter um tempo, conversar com calma com essa nova geração e ver se eles têm alguma ideia para o mundo adulto diminuir a fúria consumista, a começão do mundo. A gente não pode ensinar nossas crianças a querer comer mais mundo do que a gente já comeu. Devorar montanhas, matar rios, destruir floresta, predar as baleias, os ursos, matar todo mundo, degelar o Polo Norte, acabar com tudo. É isso que a gente vai fazer mesmo? Fazer um míssil, sentar um míssil em cima do outro. Olha a Europa. A Europa que era tão bonitinha, né? Tão bonitinha a Europa. Agora está prestes a meter uma bomba em cima de si mesma e arrombar a história da humanidade. Então, ideias para adiar o fim do mundo, quem sabe elas possam vir desses meninos e meninas que nós temos a pretensão de educar. Ora, se eles é que vão trazer a novidade ao mundo, por que nós, que já estamos para lá de Marrakech, vamos querer ensinar a eles? Nós vamos ensinar o quê para as crianças? Professor de quem? Essa pergunta, professor de quem, é maravilhosa, porque ela obriga você a pensar naquela pessoa que você está tomando como aluno. Quem é ele? De onde ele veio? Que língua ele fala? Que mundo ele pensa? E dá uma oportunidade a ele de te entregar um mundo que você não conhece. Um mundo novo. Professor de quê? É maravilhoso, porque uma das origens dessa pergunta é um menino que vê um professor entrando na sala de aula, olha e fala: você é professor de quê? Aí o cara: eu sou professor de matemática, eu sou professor de português, eu sou professor de literatura, eu sou professor de gramática, eu sou professor de história. Mas não é essa a pergunta. A pergunta mesmo que interessa é: professor de quem? Essa pergunta é singular, porque talvez ela possa ter a chave do dia a dia, de cada dia, quando o professor e a professora têm que deixar a sua vida familiar, a sua jornada, todos os seus problemas, em algum outro lugar, e entrar na sala de aula e dizer: olha, eu sou a professora de vocês hoje, sou professor de vocês hoje. Diminuir um pouco o peso que essas pessoas, cidadãos, cidadãs, carregam nas costas, que é esse título pesadíssimo de professor de alguma coisa. Professor de quê? Professor de quem? Eu fico muito emocionado porque foi muito difícil organizar todos esses encontros com os nossos professores aqui na rede. Somos muitos desafios, escolas com perfis muito diferentes, e nós somos poucos tentando, né, orientar um pouco desse caminho que é tão irregular e com tantas falhas. Mas quando eu ouço as vozes da floresta, acho que eu vou me referir assim, com todo respeito e com todo o meu carinho pelos povos da floresta, eu fico pensando o quanto a gente tem que aprender, temos para aprender sobre esses não lugares que a gente acaba tentando ocupar. Quantas vezes já me peguei
tentando tirar os meus estudantes, né, os meus mais de 30, 40 às vezes, da minha sala, para passear pelo pátio da escola, porque entendi que o pátio da escola era um lugar mais próximo desse não lugar que a escola é. E fazendo isso, pegando como referências algumas das suas falas que me trazem um lugar de sonho. Para minha escola tem esse lugar de sonho. E aí, se o senhor me permite, vou fazer uma pequena lembrança aqui de um trechinho do livro que o senhor escreveu, Ideias para o Diário Fim do Mundo, e é um dos trechos que ele é super simples, mas me encanta de um jeito que o senhor nem imagina. Ele fala mais ou menos assim, que eu li uma história de um pesquisador europeu do começo do século XX, que estava nos Estados Unidos e chegou no território dos Hopi. Ele tinha pedido para alguém para falar com uma pessoa. E quando ele foi encontrar com essa pessoa, ela estava parada perto de uma rocha. E o pesquisador ficou esperando até que ele falou: Uai, mas ela não vai conversar comigo, não? E aí o facilitador respondeu: Ela está conversando com a sua irmã, a irmã dela. Ora, mas é uma pedra. E o camarada disse: E qual é o problema? É, esse, esse trechinho, para mim, ele é fantástico, porque ele traz uma dimensão de que nós temos outras pessoas, outros lugares, É, outros seres, o mundo nos ensina. E a pedra é minha irmã, e a pedagogia da pedra também pode ser importante. Acho que é um lugar muito sensível para mim. Por isso, te ouvir foi tão especial, né? Eu começaria minha conversa por aí, falando sobre essa pedra que é a irmã com quem aquela mulher estava conversando. Será que é sobre esse tipo de relação que talvez a gente possa tentar buscar, né, nas nossas estruturas mais inflexíveis, né, para ver se elas se flexibilizam para entender que outras possibilidades de praticar o mundo são necessárias, são possíveis. Será que é disso que a gente está falando? Para tornar a é, vida menos útil? é disso também que nós estamos falando. Porque, Pedro, quando nós conseguimos disparar essa disposição de multiverso, de reconhecer sinais em tudo como potência, onde uma pedra pode ser a minha irmã, onde uma montanha pode ser o meu avô, um rio, e um pássaro, e uma criança pode conversar com a parede sem ser considerado anômalo, sem ser considerado maluco. Ele pode conversar com a mochila dele, porque eu sei que já teve criança que foi constrangida porque estava conversando com a mochila e alguém tirou a mochila dele e falou: "Você está maluco? Conversando com a mochila?" Mas alguém pode, sim, senhor, conversar com a mochila. E pode conversar com quem quiser. Você pode ter um amigo invisível. A gente sabe disso. E se naquele dia o menino ou a menina levou seus amigos invisíveis com eles para a escola? Você vai chamar o psiquiatra? Então, assim, a estigmatização, o prejuízo de apontar alguém como estranho, só isso já seria um toque, já que nós estamos falando em pedra, seria uma pedra de toque para a gente mudar o julgamento, parar de julgar os outros, né? Eu sei que é muito difícil tocar nessas instituições duras, porque elas são mais duras do que a pedra. Então, elas não têm a sensibilidade de uma pedra, quem dera. Porque quando a gente pensa em questionar, eles vão dizer: tá, mas se eu for ouvir cada criança como um ser único, como é que fica a produção? É essa a lógica. Sim, É a lógica da vida utilitária. Essa pessoa tem que ser útil. Imagina que eu vou preparar uma pessoa para virar poeta, virar Manuel de Barros. Eu vou inventar uma pessoa para virar artista.
Para ele virar um malabarista? Um alquimista? Não, eu tenho que inventar um idiota para apertar botão. Então, assim, infelizmente, a gente vai sempre encontrar uma estrutura muito dura diante da gente que vai dizer, olha, eu tenho que entregar 10 mil crianças no final do ano para o segundo grau, para o terceiro grau, para o quinto grau, para o escambau. Eu não posso virar o ano sem mostrar uma bandeira de mudança, igual táxi. Gira aí a bandeira do táxi. Não importa que qualidade de gente que nós estamos entregando para a sociedade. Se depois eles virarem fascistas, Deus nos livre. Cruz credo. Aleluia. Então, é bom não nos esquecer que tudo que a gente joga para cima cai na nossa cabeça um dia. Verdade. E isso que está caindo agora na nossa cabeça, a gente jogou para cima um dia. E a gente jogou para cima com o nome de educação. Por isso que é bom as pessoas não tomar o nome da educação em vão. Tem muita gente que toma o nome da educação em vão. Aí depois, quando o negócio cai na cabeça deles, eles não sabem de onde que caiu. Caiu desse gesto irresponsável de ser negligente com a educação. Um prefeito, um governador, você entendeu? Um secretário, porque eles querem fazer, às vezes, desse lugar uma escada, uma escadinha de poder. E em cima de quem eles estão pisando é indiferente. E, infelizmente, geralmente eles estão pisando em cima de pessoas desfavorecidas. Eu não vou nem entrar agora no detalhe do racismo estrutural, onde eles escolhem em cima de quem pisar. Mas eu quero dizer que ele prioritariamente pisa em cima daqueles que não têm o poder para criar a sua própria escola. Aí a gente podia perguntar, que tipo de poder alguém precisa para criar sua própria escola? Os muito ricos montam suas escolas privadas, contratam seus professores especialistas em tudo e formam seus robôs. Os que não têm grana para isso, será que não têm nenhum poder para criar uma educação que interessa? Eu acho que tem. Esse poder se chama poder popular. É o poder popular. Agora, esse poder popular parece que ele está no limbo. Ele foi tão negligenciado, tão recalcado, que ele ficou com vergonha de si mesmo. Deveriam fazer cantar samba de roda com as crianças. O poder popular deveria abrir escolas de samba com as crianças. O poder popular deveria abrir escolas de sonho com as crianças. O poder popular deveria dizer para todas as crianças que elas podem cantar livres sobre os muros. Tem uma frase numa música do Taiguara que diz que as crianças cantem livres sobre os muros. Que as crianças cantem livres sobre os muros. E não que fiquem enjaulados. O poder público, ele pensa a escola como um equipamento físico, um prédio. Eles gastam milhões para construir prédios e não gastam nada para edificar pessoas. Quem sabe, se a gente desse um pouquinho de atenção para o poder popular, a gente finalmente ia aprender a conversar com as novas gerações sobre outros mundos e não a reprodução do mesmo. É isso. Esse é o caminho. Esse é um caminho. E as nossas, aqui no Rio de Janeiro,
somos 1.543 escolas. A escola é esse prédio, é esse lugar de encontro, onde a gente lida com pessoas de todos os territórios, com pessoas que estão morando em diversas partes dessa cidade, e que em muitos lugares esse prédio, essa escola, é o único equipamento como um aparato do Estado que chega, né, em alguns lugares mais sensíveis. Então, é mais do que necessário, é urgente nós repensarmos nossas formas de ver, pensar, fazer escola, nossas formas de ver, pensar, fazer, essa educação que não pode ser dita em vão, a partir de uma ideia de gestão popular, de pessoas que lá estão e nos seus territórios. Acho que isso é um encaminhamento muito potente, muito difícil. A gente precisa mobilizar, né, não só fisicamente, intelectualmente, espiritualmente, mas de maneira sensível, nos organizar junto com os nossos pares para pensar. Aí fica esse convite para todos os professores que nos assistem, para nós pensarmos os nossos territórios, os nossos lugares de atuação, para fazer dessa escola um lugar popular, para a gente pensar o nosso diálogo com os nossos estudantes, com os nossos meninos e meninas, para para prepará-los, para ouvi-los mais, para nos preparar para os dias vindouros, né? Enfim, essa é uma provocação. Professor, eu tenho uma última questão para colocar, uma última pergunta para fazer. Eu não estou te vendo na tela aqui agora, mas vou fazer. Você está me ouvindo? Eu estou Sim, aqui, ó, sim. na Agora telinha. eu estou te vendo. Agora estou te Aham. vendo. Recentemente eu andei estudando algumas falas de um cara que eu gosto muito, tem uma fala muito potente, muito áspera, inteligente e meio ensaboado, né, porque é muito bem articulado, é o Antônio Bispo dos Santos, o Nego Bispo. É uma pessoa porque eu tenho uma maior admiração também, porque consegue, a partir de uma perspectiva do povo quilombola, trazer outros, não vou dizer modelos, mas outros caminhos para a gente pensar aí o que a gente deveria de fato estar fazendo. Eu assisti um encontro de vocês dois, o título da palestra, da conversa, era a cosmologia do dinheiro. Eu lembro que ele usou um termo, desenvolvimento, de uma forma que eu pensei, mas gente, não é que é? A palavra desenvolvimento, associada com uma ideia de projeto de futuro tecnológico e super bem equipado para dar conta das próximas realidades, que a gente nem sabe quais serão, a gente até imagina, porque se a gente não praticar as ideias para adiar o fim do mundo, o fim acaba parecendo mais próximo, né? Então, é um futuro que a gente intui, mas não sabe ao certo. E aí, nessa fala sobre uma ideia de desenvolvimento, trazendo a ideia de que, de fato, a educação poderia ser um lugar onde as pessoas precisam estar envolvidas, comprometidas, participando do processo, não apenas ouvindo, recebendo coisas desse processo, né, mas envolvidos. O senhor acha que essa é uma provocação também pode ser importante para acionar aí os nossos colegas professores, professoras da rede? Eu gosto muito do Nego Bispo. É uma pessoa maravilhosa, é um pensador fora da caixinha, e ele surpreende a gente porque parece que ele vira o balaio de cabeça para baixo. Você está caçando a tampa do balaio, ele já virou ele. E ele tem, por exemplo, uma observação que eu acho muito rica, Pedro, que sempre, na nossa geração, a minha mais velha, a sua mais nova, imaginava a possibilidade de convergências, né? E, e ficava confortável nessa jornada pela convergência. Então, quando nós conseguíssemos convergir sobre o tema da educação, por exemplo, a gente teria alcançado esse grande objetivo, que é quando as diferenças estariam subsumidas dentro de um propósito comum, né? Ora, o que o Nego Bispo diz é que ele se interessa mais pelas confluências.
Porque a confluência, ela não faz desaparecer as diferenças. Ela reconhece as diferenças. Quer dizer, se você tem 20 alunos, ao final de uma experiência com eles, você não vai ter um. Você vai continuar tendo 20. E, quem sabe, 20.000. Isso seria um envolvimento, diferente dessa babaquice do desenvolvimento. O desenvolvimento é a síndrome da babaquice. É caçar pelo em ovo. É você ficar inventando papo furado. É o desenvolvimento. Então, desenvolvimento é você fazer um celular novo a cada ano. Desenvolvimento é você fazer um celular mais caro a cada ano. Desenvolvimento é você deixar um monte de sucata a cada ano. Envolvimento é parar de produzir sucata e entender que o mundo já tem o suficiente para tudo que a gente precisa, inclusive lixo. A gente não precisa produzir mais lixo, já tem. Então, assim, é um questionamento radical. O que o Nego Bispo nos traz é um questionamento radical da ideia de progresso e desenvolvimento. Ele está muito mais interessado em produzir afetos, né, do que qualquer outro aparato. Ele acha que qualquer outro aparato é dispensável. Mas a produção de afeto e de sentido na vida é o desafio mesmo. É ali que você vai mostrar se você é um ser humano ou se você é uma besta fera. Se você não produz afeto, não produz reconhecimento do outro, não amplia o horizonte de si e do outro, se as subjetividades não é um contentamento, então você não está produzindo nada, você está produzindo lixo, aumentando o lixo do mundo. E como dizia aquela frase da canção, viva o compositor popular. Viva o compositor popular. Meu querido, eu estou muito feliz. Eu gostaria assim de te agradecer mais uma vez, em nome da minha equipe toda, da gerência de anos finais, professores muito comprometidos aí com algumas causas muito difíceis, muito duras, não tão duras quanto mais duras do que a pedra, mas não impossíveis de serem contornadas. A gente precisa confluir. A palavra confluência, ela está presente em quase todos os nossos encontros presenciais desta semana. Nós levamos uma proposta desafiadora de confluir para aproximar dos nossos colegas que estão lá em diversos lugares dessa cidade, e a gente espera que todo mundo possa se envolver na medida do possível, estar envolvidos com essas confluências, com essas redes que nós temos tentado criar. Esse é um desafio, mas também é um compromisso. Queria que o senhor pudesse deixar para a gente uma última palavra. Nosso encontro está, infelizmente, chegando ao fim, e é isso. A palavra é sua para a gente poder caminhar para o final. Maravilha, Pedro. Que bom que a gente conseguiu. Eu acho que no começo da conversa eu já disse que eu estava me sentindo precário para essa conversa, porque eu estou em viagem e estava tendo que parar, ligar esse celular, que é limitado também, mas eu preferia, óbvio, ter tido a oportunidade de gravar essa conversa da gente numa banca onde a qualidade de som, de tudo, fosse agradável. Então, eu mando um abraço para todo mundo que vier ouvir essa conversa, participar dessa conversa, e desejar a vocês uma ótima jornada, começando hoje e vai até sexta-feira, não é isso? Isso, sexta-feira, dia 13 de maio. Então, viva o dia 13 de maio e um abraço a todo mundo. Axé para quem é de axé, ereré para quem é de ereré, viva para todo mundo. Viva para todo mundo. Muito obrigado, Ailton Krenak, pela sua parceria, pelas suas provocações, pela sua presença, que é um presente nesse encontro, nessa semana do Fundamental 2. Eu vou dar uns avisos finais para poder encerrar aqui. Então, agradecendo a todos os profissionais de educação, todos os professores que com muito carinho espero que recebam essa conversa tão cheia de provocações importantes, reflexões importantes que precisamos fazer para a nossa educação empoderada e dita de uma maneira que não seja em vão. Então, obrigado a todos por nos acompanharem até aqui.
a gente acredita que essa conversa pode contribuir para começarmos a pensar sobre outras possibilidades de escola, outras possibilidades de praticar o mundo, como disse o professor Luiz Rufino, na mesa temática de ontem, né, falando sobre pedagogias para reencantar o mundo. É uma escola que reconhece e valoriza os saberes praticados, as experiências sensíveis e as trocas simbólicas, na qual o conhecimento brota, ele pode brotar a partir das trocas de diferentes campos de saberes, a partir da relação entre as vidas das pessoas que habitam esse lugar chamado escola. E é bom lembrar que a Gerência dos Anos Finais disponibilizou um link aí para vocês avaliarem, avaliar no sentido mais generoso da palavra, né? Mas a gente gostaria de conhecer a percepção dos professores sobre os temas que a gente está trazendo ao longo dessa semana. Então, esse link vai ficar aí abaixo na descrição do vídeo, e só com esse preenchimento aí dessa avaliação é que a gente consegue identificar os professores todos que gostariam de ser certificados por esses encontros, ok? Então, não esqueçam de preencher. E, como sempre, e não menos importante, essas mesas, as rodas de conversa, elas ficaram todas disponíveis no canal do YouTube na Multirio, e por isso, você que ainda não se inscreveu lá nesse canal, então se inscreva lá, um lugar para a gente acompanhar os nossos professores da rede, tudo aquilo que a Multirio produz para a gente, e tem grandes novidades lá nessa programação. Até amanhã, amanhã tem muito mais, fiquem ligados na programação. Tchau, muito obrigado, professor. Axé. Até a próxima. Tchau, tchau.